Bênção dos Freios Capuchinhos. Em algum momento a senhora teve contato com o referido decreto? Participou efetivamente ou auxiliando nas questões do referido decreto, ou ainda com participação na reunião pública que foi ocorrida no Ministério Público Federal e que foi de iniciativa daquele órgão através do Dr. Fabiano de Moraes? Senhora Geraldine, então, eu não participei dessa reunião pública. Todavia, encaminhamentos através de ofícios e memorandos e tive conhecimento do desandar desse decreto, de como lhe foi feito do caminhar dele. Doutora Cássia, então tem conhecimento da redação do referido decreto? Senhora Geraldine, sim, tenho conhecimento. Doutora Cássia, o decreto do qual estamos falando, diferente daquele aportado na denúncia, que é o 19.736, que é um decreto já revogado. Estamos falando do decreto 20.381, que regulamenta os eventos temporários no município de Caxias do Sul. Então, durante essa elaboração do decreto, a senhora observou o acompanhamento de quais secretarias do município em relação a essa composição dessa reedição do decreto? Senhora Geraldine, então, especialmente da Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria de Turismo. Eu não lembro todas as secretarias que participaram do DECOR, mas a PGM também participou, entre outras entidades da sociedade civil e também o Ministério Público Federal. Doutora Cássia, em seu entender, considerando sua formação jurídica e o cargo que exerce junto ao município da Procuradoria-Geral Adjunta, em seu ver, alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade material no referido decreto? Alguma violação de direito ou violação ao Código de Postura Municipal? Senhora Geraldine, então, de forma alguma, a violação legal de alguma lei. Inclusive, temos o Código de Posturas do município, que no artigo 34 ele fala que, artigo 34, nos logradouros públicos são permitidas concentrações para a realização de comícios políticos e festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, com ou sem armação de coretos e palanques, observadas as seguintes condições. Primeiro, serem, e aqui está a nossa lei, está na nossa lei a palavra, aprovados pelo município quanto à localização. 2, não perturbarem o trânsito público. E 3, não prejudicarem o calçamento ou ajardinamento, entre outros. Mas então o nosso Código de Postura Municipal, ele fala justamente que precisam ser aprovados pelo município, então, a utilização, a concentração de pessoas em logradouros públicos. Se houver alguma inconstitucionalidade nesse decreto, há inconstitucionalidade também nessa legislação municipal, que ela data de 2010. Outra questão importante ressaltar é que não existem direitos absolutos. Nenhum direito no Brasil é absoluto, sequer o direito da vida. Temos aí, então, como exemplo, a legítima defesa, em estado de guerra permitida, então, a pena de morte. A questão apontada aqui seria o cerceamento da área da defesa de locomoção, sequer esse direito absoluto. Cabe ao Poder Municipal, ao Poder Executivo Municipal, regular esse direito, não está cerceando, está regulando esse direito. Doutora Cássia. Doutora Geraldine, também em relação a regular esse direito, ele visa prevenir situações que possam ser de segurança, de insegurança, diria as pessoas que participam do evento. Senhora Geraldine, com certeza esse decreto visa regulamentar situações tanto para proteger as pessoas que vão participar do evento, quanto as pessoas que não estão participando do evento, mas estão passando pela localidade, como também os vizinhos ali ao entorno. Especialmente a Praça Dante, no horário das 19 horas, tem a missa paroquial. Também para a proteção do patrimônio público do meio ambiente. Todas essas questões estão previstas nesse decreto como dever do ente municipal de proteger esses bens. Doutora Cássia, certo, obrigado. Eu tenho de posse aqui o ofício 406-19, de 30 de setembro de 2019, o qual tem a seguinte redação. A Sua Excelência, senhor Daniel Guerra, prefeito de Caxias do Sul, senhor prefeito, a mesa diretora da Câmara Municipal, no uso das atribuições que lhes confere a Constituição Federal, aí segue com todos os preceitos legais, ele vem solicitar sejam prestados esclarecimentos do prefeito e do executivo no prazo de 5 dias. Quanto ao projeto de decreto legislativo 14/2019, que suscita os efeitos de expressões constantes do caput do artigo 1º decreto 20.381, de agosto de 2019, que estabelece normas para a realização de eventos de caráter temporário no município. Até onde temos conhecimento, só foi prestada informação. Eu tenho aqui, se a senhora precisa olhar, eu gostaria que a senhora se manifestasse acerca das informações que foram prestadas à Câmara de Vereadores por ocasião deste ofício. Senhora Geraldine. Pois bem, esse ofício foi endereçado ao prefeito municipal e eu, como procuradora-geral adjunta, fui atrás de colher as informações, como eu também tive acesso ao processo que culminou com a publicação desse decreto, então eu passei as informações técnicas ao prefeito municipal. Então, primeiramente, dizendo que a elaboração, a redação do decreto está de acordo também com o artigo 38, inciso 22º da Lei Orgânica Municipal, que estabelece quanto segue. É competência do município, ressalvada do Estado, prover
tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: dispor sobre a autorização, permissão e concessão de uso de bens públicos do município. Ou seja, a nossa lei orgânica municipal também defere ao Poder Executivo tratar do assunto sobre autorização, permissão e uso de bens públicos municipais. Nesse documento, eu também dispus sobre autorização e permissão. Os bens públicos são, daí, desde exemplificações como ruas, avenidas, praças, parques e similares. Com relação ao conteúdo material, então o decreto ficou esclarecido que a iniciativa veio do Ministério Público Federal e que ele acompanhou todo esse processo até o fim. A publicação do decreto cabe ao Ministério Público Federal fiscalizar situações, inclusive, de inconstitucionalidade. Se houvesse alguma inconstitucionalidade nesse decreto, certamente seria apontado pelo Ministério Público Federal. Foram convidadas algumas entidades, como a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança da Câmara de Vereadores, a UAB e outras entidades, que foram realizadas diversos encontros. Foi feita uma agenda de cumprimento de prazos, os quais todos foram cumpridos. Ao final, então, foi encaminhado ao Procurador da República, o senhor Fabiano, a redação final do decreto, que teve a participação principalmente do Conselho Municipal de Cultura, deu diversas opiniões que foram, sim, acatadas por nós do município, que fizemos a minuta da lei. O doutor Fabiano, ele recebeu a minuta da lei, temos um e-mail de confirmação e não se opôs à publicação. Doutora Cássia, quanto a esse mesmo documento, o Decreto Legislativo 1419, que tinha como objetivo sustar os efeitos do Decreto 20.361, assim como a senhora deliberou durante a correspondência ali, que foi visto, eu gostaria de saber se houve alguma resposta, algum encaminhamento, se segue tramitando o Decreto Legislativo para sustar esses efeitos, se foi arquivado, qual a situação. Senhora Geraldine, não temos ciência, não fomos informados. Doutora Cássia, presidente, gostaria, a questão de ordem, solicitar o trâmite já desse decreto legislativo que visa sustar os efeitos do decreto 20.301. Solicitar os trâmites dele à Câmara de Vereadores para que possamos saber se foi levado à sua finalidade. Senhor vereador, eu gostaria de consignar que foi pedido no início que ninguém fizesse comunicação, nenhum dos vereadores que não são componentes da comissão. Presidente, ao seu Tomé, na verdade, está em consignação esse pedido, está sob análise. Então, a gente vai esperar a resposta dessa análise que está em consignação. Doutora Cássia, aí eu vejo o prejuízo que está causando a falta do assessor jurídico, presidente. Gostaria de consignar isso em ata. Presidente Tomé, eu vejo que não tem nenhum prejuízo. Doutora Cássia, tem prejuízo. Acabei de suscitar uma questão de ordem que vai ser consignada. Se eu tiver que guardar todas as minhas questões de ordem para o final, a gente vai perder o raciocínio. Elas vêm no decorrer do encaminhamento. Presidente Tomé, na verdade, acho que não se faz necessária essa resposta agora, no momento. Doutora Cássia, é uma solicitação de defesa. Presidente Tomé, depois, dentro do prazo legal, nós encaminharemos esse documento. Doutora Cássia, o prazo legal para a deliberação das questões de ordem é o momento de sua deliberação. Vereador, presidente, mas então indefiro no momento. Doutora Cássia, então o senhor defere que sejam encaminhados os documentos? Presidente, suspendemos os trabalhos momentaneamente. Doutora Cássia, obrigado. Presidente, ao senhor Tomé, retomamos novamente a sessão, informamos que o projeto de Decreto Legislativo 13/2019 está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, a qual solicitou baixa ao IGAN e ao DPM. A comissão aguarda ainda a orientação técnica do IGAN para exarar seu parecer. Estabelece que a tramitação do processo legislativo compete à presidência desse Poder Legislativo. Doutora Cássia, obrigado, vereador. Obrigado, presidente da sessão. Gostaria só de deixar consignado que eu gostaria das informações por escrito. Deixo já solicitado aqui, posteriormente caminharemos ofício para a solicitação. Presidente, senhor Tomé, eu defiro o pedido, então. Obrigado, podemos seguir. Presidente Tomé, eu gostaria que o prosseguimento da doutora Cássia. Obrigado. Vamos prosseguir, então, em relação. Seguimos falando dos eventos temporários, só que agora vamos falar especificamente de dois eventos que fazem parte da denúncia em si. O evento Parada Livre, que houve um suposto indeferimento, que no entender do município foi um encaminhamento de um novo local para sua realização. Ele se deu por motivos de reformulação na Praça Dante. Essa foi a informação que obtivemos aqui, consta da leitura dos autos. A senhora tem algum conhecimento do processo de reformulação da Praça Dante? Senhora Geraldine, sim, tenho. Participei de algumas reuniões na CEPLAN, Secretaria do Urbanismo, representando a PGM. Foi feito um cronograma prévio e essa reformulação da praça então iniciaria com obras que são essenciais para a nossa praça, principalmente o esgotamento, uma via de esgotamento de chafariz que não temos. E outra questão é que os banheiros da Praça Dante, o sistema de esgoto deles é fossa, então,
conforme o dia, muito abafado, o dia de muita chuva ou dias muito secos, aquele canto da praça onde fica a fossa fica muito mau cheiro. Então, seriam iniciados os trabalhos no subsolo, teria que fazer algumas escavações. O SAMAI seria a empresa adequada e apta para fazer esse serviço. E a tendência, a princípio, seria colocar tapumes ao redor da praça para esconder esses grandes buracos de questão da fossa a céu aberto que ficaria aí por um tempo. Após essa, também, aterrar a fiação elétrica também era um dos objetivos. Após essa revitalização da parte do subsolo, que é importantíssima, se colocaria novamente o piso. E após isso, as questões, então, superiores, como a guarda dos banheiros, a casinha ali das informações. Eu também sou conselheira do COMPAC e foi apresentado o projeto de revitalização da Praça Dante, por unanimidade foi aprovado. Doutora Cássia, tudo bem, sendo conselheira do COMPAC, então a senhora participou efetivamente das questões da Praça Dante, então pode afirmar a impossibilidade da realização de qualquer evento lá durante a tramitação dessa reformulação, senhora Geraldine? Certamente, até porque a praça teria grandes buracos, teria que fazer escavações, tapumes ao redor, até para ninguém cair dentro desses buracos, que seriam fundos para colocar todo o encanamento. Então, não teríamos uma praça para fazer eventos. A praça estaria em reformas, com buracos, fossa e céu aberto. Doutora Cássia, e todas as reformas, todas as alterações previstas, elas careciam de licitação ou essas reformas seriam feitas, algumas por mão de obra? Essas primeiras por mão de obra do município e do SAMAI durariam, pelo cronograma da CEPLAM, durariam em torno de 5 a 6 meses, mais ou menos, essas obras. Doutora Cássia, então, a não realização em relação aos próprios eventos que são objetos da denúncia, a não realização dos eventos, a senhora pode caracterizá-la como em razão da reforma das intervenções a ocorrer na praça ou por ato de discriminação, tanto quanto como a questão da parada livre quanto a questão católica da bênção dos freios capuchinhos? Senhora Geraldine, não. Certamente, com a reformulação da praça, tendo em vista que, como eu disse, não teríamos uma praça para receber eventos, ela estaria, inclusive, apta a causar danos às pessoas que circulassem ali. Teríamos que fechar com tapumes alguma coisa para proteger as pessoas. E tive ciência da denúncia quando ali eu li um ato de discriminação, me causou surpresa, porque me parece que na denúncia a discriminação ela foi tipificada apenas para a parada livre e não para a mesma situação com a bênção dos freios capuchinhos. Doutora Cássia Kuhn, então, se formos alinhar a questão de ter sido oportunizado um outro local para a realização do evento, parada livre não caracteriza ou caracteriza uma segregação dos direitos? Senhora Geraldine, de maneira nenhuma, tecnicamente, de maneira nenhuma. Doutora Cássia, certo, discriminação, pelo seu conhecimento jurídico, discriminação, ele é um ato, ele é um crime, ou é uma infração político-administrativa? Senhora Geraldine, depende. Eu imagino que, dependendo da situação, eu imagino que é um crime. Uma infração político-administrativa seria. Até nem consigo imaginar, acho que essa pergunta que a senhora me pegou de surpresa. Eu só consigo ver. Bom, é bom para o estudo. Doutora Cássia Kuhn, encerrando, então, as questões sobre o decreto, sobre os eventos temporários, gostaria agora de falar sobre outro objeto da denúncia, que são as possíveis irregularidades no fechamento do PA 24 horas e a licitação para a gestão compartilhada da UPA 24 horas. Em alguns momentos a senhora teve alguma participação no Conselho Municipal de Saúde e como se deu essa participação? Senhora Geraldine Gold de Oliveira. Então, eu comecei o meu trabalho público em janeiro de 2017, como assessora jurídica da Secretaria Municipal de Saúde. Então, desde essa data, eu participei acompanhando as reuniões do Conselho e prestando alguns esclarecimentos jurídicos ao Conselho. Eu não lembro certamente a data, mas eu imagino que foi na época da doutora Deise Pavian. Desculpa, é doutora Deise. Bom, a secretária Deise de Saúde, na época dela, então, me convidaram para ser conselheira do Conselho Municipal de Saúde, substituta, porque ela tinha muitos compromissos e não conseguiria participar de todas as reuniões. Então, eu participaria como conselheira substituta. Então, participei de diversas, ouso dizer que todas ou 95% delas. Doutora Cássia, em algum momento, enquanto conselheira, houve pedido de inclusão em pauta para apresentar ao Conselho a respeito da gestão da UPA Centro? Senhora Geraldine, diversas vezes e não foram atendidas. Muitas vezes, sequer respondidas as nossas solicitações de pedido de inclusão em pauta. Doutora Cássia, enquanto conselheira municipal,
A senhora se sentiu desrespeitada em algum momento em razão das ações pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Executivo em razão do fechamento do PA 24 horas da gestão compartilhada da UPA Centro? Senhora Geraldine, não. Em nenhum momento, inclusive, tinha uma deferência, muitas vezes a convite do próprio prefeito para fazer reuniões na Sala Nobre, com explicações de como aconteceria essa transição. Após também as reuniões com o Ministério Público, foi passado para nós que trabalhávamos ali na Secretaria uma reunião com todos os servidores CCs explicando como se daria essa transição. Doutora Cássia, tem conhecimento de reunião com os servidores que trabalhavam no PA 24 horas para que fosse feita a explicação ou explanado quais seriam as suas atividades a partir do fechamento? Se participou dessa reunião e de que forma ela foi feita, se ela existiu? Senhora Geraldine, sim, participei dessa reunião. Essa reunião aconteceu no 5º andar da Secretaria Municipal da Saúde. Doutora Cássia, então foi oportunizado aos servidores do PA que conseguissem fazer algumas escolhas dentre as UBS disponíveis para que pudessem prestar o seu serviço sem prejuízo de sua vida própria particular, senhora Geraldine. Certamente, inclusive com a escolha de horário. Doutora Cássia, quais as atribuições do Conselho e os deveres da administração perante o mesmo? Que atribuições tem o Conselho Municipal de Saúde? Senhora Geraldine. O Conselho Municipal de Saúde, dentre as atribuições principais do Conselho, são deliberação de fiscalização e de avaliação das contas, aprovação das contas. Então, essas são as principais, entre outros. O Poder Público, estamos falando aqui no caso em âmbito municipal. Então, a Prefeitura Municipal, quando vai fazer políticas de saúde, implementar novas políticas, novas instituições de saúde, ela tem sim o dever de fazer a consulta ao Conselho Municipal de Saúde e de oportunizar a eles a informação, de dar ao Conselho fornecer as informações que serão utilizadas para a deliberação do Conselho. A Prefeitura não é obrigada a forçar que eles deliberem. A gente coloca à disposição como ocorreu, a gente solicitou pauta, que fosse incluída em pauta essa situação. Muitas vezes não foi respondida e uma das vezes parece que os conselheiros foram intimados numa tarde, no fim da tarde, para essa região. O presidente é o seu Tomé. Uma questão de ordem. A gente gostaria de pedir silêncio no auditório para que nós possamos ouvir as nossas testemunhas. Senhora Geraldine Golo. Então foram intimados, convocados conselheiros na tarde anterior de uma reunião que ocorreria às 7h30 da manhã do dia seguinte. Obviamente, essa reunião não teve quórum, mas mesmo assim foi apresentado no plano para as pessoas. Como é que chama? Desculpe, esqueci o nome. Uma resolução do Conselho Municipal de Saúde que deve ser endereçada ao prefeito municipal, então, para a homologação dessa resolução ou não, ou seja, uma resolução meramente opinativa. Doutora Cássia, então gostaria de solicitar se a senhora confirma as informações que a seguir eu vou relatar. Ofício 121 do Gabinete Secretário Municipal de Saúde, 24 de janeiro, no qual o secretário municipal solicita a convocação extraordinária do Conselho Municipal de Saúde para 6 de fevereiro de 2019, às 7h30 da manhã, na sala GNPTF, na Câmara Municipal de Vereadores. Pauta única e específica, abertura da nova UPA Central 24 horas, veja bem, ofício encaminhado em 24 de janeiro. Senhora Geraldine, confirmo. Fui eu que elaborei esse ofício, estava lá nessa época. Doutora Cássia, foi endereçado a presidente do Conselho Municipal de Saúde, segue os ofícios fazendo todas, considerando que a reunião ocorreria no dia 6. Tinha prazo hábil para a convocação dos conselheiros, seria Geraldine, exatamente. Está na lei do Conselho que são 5 dias úteis, antes da Assembleia. Doutora Cássia, a senhora tem conhecimento também do ofício do Conselho Municipal de Saúde, no qual cumprimenta o secretário municipal de Saúde e informa: sua proposta de horário para a plenária não é habitual, o que compromete a garantia do quórum para a discussão e aprovação da pauta de extrema importância. Desse modo, a mesa diretora propõe nova data 19/2 em horário habitual. Senhora Geraldine, esse eu não tenho conhecimento, porque a partir de 1º de fevereiro já foi relotada aqui na PGM. Doutora Cássia, então ficam prejudicadas outras questões. Seguir para a pergunta, houve alguma, já foi respondido, houve alguma resolução do Conselho? Então a senhora confirma que não houve, não é? Senhora Geraldine, só. Durante todo esse tempo que eu participei da Secretaria, foram 2 anos com reuniões mensais com o Conselho Municipal de Saúde. Eu posso afirmar que em todo esse tempo apenas uma resolução foi encaminhada ao prefeito. E não tem nada a ver com essa situação. Doutora Cássia, confirma então que as resoluções emitidas pelo Conselho de Saúde não são de caráter deliberativo, senhor
Senhora Geraldine, elas são opinativas, elas descrevem deliberação do Conselho. Doutora Cássia, mas não vinculam o ato do Executivo? Senhora Geraldine, não vincula ato do Executivo. Infelizmente, o Conselho Municipal de Saúde muito deliberou, muito fez por Caxias, mas às vezes pecava por não fazer essas resoluções. Doutora Cássia, agradeço a participação dessa testemunha, como não há mais questionamentos, faz parte.